bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, para minha alegria, o maestro arranjador Júlio Medaga. Tudo bem, maestro? Como vai? Seja muito bem-vindo, prazer enorme, viu? Prazer é todo meu, agradeço o convite. Feliz que deu certo o nosso encontro, faz tempo que a gente está tentando marcar, e o maestro está aqui para dividir as novidades da carreira, os projetos todos, televisão, rádio, livro, música, claro, a gente vai falar sobre muita música boa, não é, maestro? Mas antes da gente entregar o ouro fácil, assim, com as novidades, com tudo que o maestro está preparando, eu queria trazer aqui um pouco da sua história, não é? Um pouco da sua trajetória, porque a música mesmo começa de uma forma despretensiosa, porque o que você queria mesmo, maestro, era ser jogador de futebol, é isso? Não, eu tinha um drama muito sério na minha família, porque o meu tio, Alfredo Medalha, foi o segundo goleiro do Corinthians, e foi durante 4 anos goleiro do Corinthians. Foi o goleiro menos vazado só por causa de um gol, senão ele seria o mais vazado da história do clube. Parou de jogar em 22 porque quebrou o pulso. Aliás, ele foi, inclusive, da seleção paulista de futebol. Por outro lado, o meu padrinho de batismo, Tomás Mauri, era um dos fundadores do São Paulo, né? Inclusive, quando morreu com a bandeira do São Paulo em cima, tudo também, queria me levar para o São Paulo, né? Mas aí eu morava na Vila Pompeia e lá tinha... próximo da minha casa, o estádio do Palmeiras, né? E eu comecei a frequentar aquilo e comecei a me apaixonar por aqueles jogadores maravilhosos no tempo que existia um futebol arte, né? Hoje tem um futebol mais atletismo e comércio do que outra coisa, né? E também não se ganha mais nada hoje em dia, né? E aí apaixonei por aquelas figuras ali e passei a frequentar. Eu pulava o muro do Palmeiras, na Rua Turiaçu tinha um muro um pouquinho mais baixo, dava para pular o muro nas quartas-feiras. Eu e um outro amigo, a gente pulava e ia lá assistir os treinos de futebol. Vi quando o Jair Rosa Pinto chegou pela primeira vez, eu estava dentro do campo, foi uma emoção fora do comum. E eu era apaixonado pelo Oberdan, inclusive porque ele era uma figura finíssima, ele morava perto da minha casa. Ele tinha ele tinha um posto de gasolina, mas tinha um Chevrolet 41 de 2 cores, estava sempre limpinho, bonito, parecia uma joia andando pela cidade, né? Então, eu tinha admiração que eu fui dizer para ele quando ele fez 90 anos, eu fui na festa dele, dei uns beijos na cabeça dele. Mas aí no Palmeiras tinha uma orquestra sinfônica, olha que coisa engraçada, né? De amadores, né? No tempo que a Italianada em São Paulo ainda estava um pouco mais ativa. Aí fui tocar violino na orquestra em vez de jogar futebol. Hoje eu poderia ser técnico do Palmeiras e ganhar 2 milhões por mês, mas enfim. Ô maestro, mas no futebol a posição o que era? Goleiro? Goleiro, exatamente. Goleiro, né? Agora, aí sim a música entra de forma despretensiosa na sua vida através de uma funcionária da família que trabalhava lá com vocês. Foi um violino que ela tinha? A minha mãe contratou uma empregada que veio do interior de Minas Gerais, baixinha, magrinha, com dente só, ela tinha lá, trazia uma mochila, né? E ela, dentro da mochila dela, tinha um violino 3/4, que é um violino pequeno, né? Aí montamos o violino, só tinha uma corda e tal, e eu comecei a brincar com o violino, etc., e consegui até tocar Noite Feliz, assim, de brincadeira, né? E aquilo me deixou encantado, aquela caixinha barroca, né? E foi a partir dali que nasceu o meu interesse pela música, e depois a minha mãe foi achar lá uma tia que tocou violino e me deu aulas, né? Aliás, essa empregadinha queria ser doméstica, ela queria ser artista. E, de fato, ela foi depois fazer teste na Rádio Nacional, ela e a Hebe Camargo no mesmo dia, na época ele não chamava Hebe Camargo naquele tempo, e ela acabou virando atriz de radionovela durante muito tempo. E eu acabei virando violinista por causa do violininho que ela trouxe na mochila. Foi assim mesmo, você pegou o violino e já tirou as notas, já fez som, maestro? Eu brincando assim, comecei a arrastar o arco naquela caixinha maravilhosa, etc. E brincando, deu para tirar um pouco de melodia, né? Uau! Mas era muito primitivo, mas deu para me passar o feitiço da música. Aí minha mãe achou uma tia que tocou violino nos tempos em que, no cinema na cidade, que ali no Largo Paissandu tinha o Cinema Avenida, que ele tinha uma pequena orquestra no tempo do cinema mudo, antes de começar o filme, a orquestra tocava uma série de músicas e tal, né? E essa tia minha tocava nesse violino nessa orquestra. Nós fomos achar a tia Julieta, e ela acabou me dando aulas, e depois eu fui estudar
violino com outros professores na Alemanha. Tudo, né? A sua mãe te incentivou muito, né, a colocar mesmo em cursos, em escolas e aí estudar música, não é? Mas o seu pai não gostava muito não, né, Maestro? A minha família inteira, né? Porque o pessoal, não, essa vida de músico, tá, uma coisa muito insegura, né? Muito difícil, não sei o quê. E o meu pai, ele tinha uma loja de peças de automóveis ali numa travessa da Avenida São João, e ele trabalhava com o banco Citibank, que é ali na Praça Antônio Prado. E ele ia da loja dele até o Citibank a pé e voltava. Só que ele passava na Ipiranga com a São João, e ali era um ponto de encontro de músicos, né? Então ficavam os músicos ali naquele botequim de esquina, com os instrumentos no chão e tal, esperando um arregimentador, que chegava lá, chegava fulano, olha, eu estou precisando de um violino, uma flauta, um trompete, não sei o quê, para uma festa não sei aonde. Depois, aí os músicos iam lá, depois chegava, olha, vai ter um casamento não sei aonde, eu quero um órgão, quero um violino e um violoncelo. E o meu pai via aqueles músicos sendo arregimentados ali, né? Eu acho que ele imaginava que ele ia me encontrar um dia na esquina lá, sentado no chão ali, comendo um pernil maravilhoso que se fazia naquele bar da esquina, que era de um português sensacional. Mas aí um dia a minha mãe conseguiu me dar uma graninha por fora e eu fui estudar música, então, na Escola Livre de Música, que era ali na Santa Cecília. Santa Cecília sempre me protegeu. E aí, então, eu consegui, então, através de um professor melhor, aí pegar um embalo mais sério na música e fui em frente. Né? Agora, antes da gente falar aí da Escola Livre de Música, né, e depois como você foi seguindo os estudos, você toca flauta, violão, violino, piano, o que mais, maestro? A gente, na realidade, quando eu me interessei definitivamente pela regência, né, eu comecei a estudar todos os instrumentos, né? Para conversar com um músico de orquestra, você tem que conhecer muito bem o instrumento que ele toca. Você não pode chegar para um oboísta e dizer, olha, aquele si bemol, procura no quinto dedo fazer isso, aquilo, etc. Você tem que conhecer muito bem o instrumento para poder dialogar com os músicos, né? Tocar mesmo, eu cheguei a tocar violino e tirei até diploma de professor. Mas depois eu estudei piano, né? E aí com o João Dias Carrasqueira, que era um grande flautista aqui da Lapa, Canarinho da Lapa, né? E com ele, então, eu aprendi a tocar um pouco de flauta também. Cheguei a tocar até num quinteto de sopro, junto com o Isaac Arabetchevski, que virou também um grande maestro. E então, e depois fui estudando os outros instrumentos que era para poder dominar a técnica dos instrumentos, para ter diálogo com os músicos. Senão você não sabe o que dizer pro cara, né? Ele toca um negócio que você não gostou, como é que você diz para ele? Não, não pode ser assim, tem que ser assado, né? Você tem que dar a dica técnica. Mas na Alemanha, depois, quando eu subi na Alemanha também, lá eu estudei muito aprofundadamente todos os instrumentos e faz parte da formação do maestro, né? Agora, você falou da Escola Livre de Música, né? E aqui eu também queria falar sobre o Conservatório Lafayette, não é? Sim. Você me deu de presente aqui o livro, né? O Caderno do Brasil, da Academia Paulista de Letras, né? O maestro que ocupa a cadeira de número 3. E quando eu recebi aqui esse presente, eu coincidentemente abri na página do José Pastore, não é? Do professor José Pastore, que é essa autoridade mesmo econômica, não é? Também é membro, né, da Academia Paulista de Letras. Mas que relação tem, maestro, do José Pastore com o conservatório, com a música? Ele tocava também? É o seguinte, é que essa tia que eu contei para você, que morava na Vila Pompeia e eu morava na Lapa, eu tomava o ônibus da Vila Pompeia para Lapa e quando eu chegava na rua Coriolano, esquina com a Nossa Senhora da Lapa, parava o ônibus e eu morava logo na esquina seguinte. Aí um dia eu estou descendo de noite com o violino na mão e tinha um grupo de jovens ali batendo papo no bar, ali e tal, enchendo a cara, falando bobagem, discutindo futebol. Um deles, que era o José Pastore, que eu não conhecia, ele me chamou, me viu com o violino na mão e falou, ô, você estuda música e tal. Aí me fizeram tirar o violino ali e me fizeram tocar. Então foi o meu primeiro sucesso musical, tocando na praça pública, 11 horas da noite, numa esquina da Lapa, né? Toquei uma valsa para eles ouvirem, não? Quando acabou a brincadeira toda, o pastor me disse, vem comigo aqui no Conservatório Lafayette, que é aqui na Rua Tomé de Souza, que era a rua logo em seguida dessa esquina, onde tem realmente um grande professor de violino lá, um austríaco, que foi um grande violinista nos tempos áureos lá do início do século na Áustria, em Viena, quando era a capital musical da Europa, início do século XX, né? E ele, então, me levou para estudar violino com esse professor, e aí começamos juntos,
criou-se uma grande amizade entre nós, que existe até hoje, e ele também tocava violino nessa orquestra, né? Aliás, tanto ele quanto eu chegamos a nos formar violinistas nesse conservatório. Ele resolveu partir para uma carreira mais científica, né? Estudou sociologia, se formou nos Estados Unidos também, e lá ele desenvolveu uma grande carreira, ele é até conselheiro de uma universidade americana hoje, fez uma brilhante carreira, né? E hoje é a maior autoridade em assuntos trabalhistas do Brasil, né? E eu fui fazer minha música, estudei depois então com o Kohlreuter. Esse professor Kohlreuter, ele foi convidado por um reitor que tinha lá, chamado Edgar Santos, que eu repito o nome dele com grande prazer, e foi uma espécie de Papa Júlio II da cultura, né? Assim como o Papa Júlio II patrocinou Michelangelo e todos aqueles grandes artistas, esse Edgar Santos criou na Universidade da Bahia uns centros culturais maravilhosos, aulas com faculdade de música, uma faculdade de teatro, uma faculdade de dança, né? E foi buscar os melhores músicos que tinha no Brasil e fora do Brasil. Então chegou o momento que a Bahia era a capital cultural do Brasil naquele tempo. Foi para lá que eu fui estudar, cheguei até a hora de me formar para depois viajar para a Alemanha, e nessa mesma escola que depois estudaram Gilberto Gil, Caetano, Tom Zé, que depois me relacionei com eles no tempo do tropicalismo, né? Agora, depois de Salvador, é que você já recebe a bolsa de estudos e vai direto para a Alemanha. De Salvador, direto para a Alemanha. Eu permaneci em São Paulo há algum tempo e eu fiz um trabalho muito interessante aqui, que era... eu trabalhava com o professor Kurt Lang, era um musicólogo alemão que descobriu o chamado barroco mineiro. Ele tentou provar para os brasileiros que não acreditavam que na região de Minas, tinha a região ali de Ouro Preto, Diamantina, todas aquelas cidades do Gold Rush, né, onde tinha o ouro, né? Que lá teria tido também um grande movimento musical, porque se tinha aquelas igrejas com aquela arquitetura maravilhosa, aquele Aleijadinho, que era um escultor de nível internacional, eles diziam, não, tem que ter música aqui também. Então ele foi pesquisando, tal, etc., e até do próprio bolso ele comprou papelada velha onde tinha música escrita, imagina você. Ele restaurou, então, muitas partituras, eu fiquei grudado nele. Aí, nessa época, eu me relacionei com ele e tentei, desse período de 59 a 61, implantar em São Paulo o barroco mineiro. Aí, nesse momento em que a Rádio Bandeirantes foi importantíssima para mim, porque existia aqui uma grande figura chamada Walter Silva, Pica-Pau, como ele era conhecido, que entendia tudo de futebol, mas era um homem de uma inteligência brilhante. Ele estava lançando a Bossa Nova aqui em São Paulo. A Bossa Nova ficou famosa em São Paulo, primeiramente em São Paulo e depois no Rio, porque no Rio tinha aqueles críticos que caíam de pau em cima da Bossa Nova, né? E o Walter Silva não, ele dizia, aqui é que está a nova música brasileira, e ele trazia para cá Jobim, trazia para cá João Gilberto e tal. E eu queria conhecer esse Walter Silva, né? Não sei como foi um relacionamento que acabou acontecendo. Fui lá e disse para ele, olha, você está fazendo um trabalho maravilhoso para esse Brasil, tal. Incentivei a ele para seguir nessa pesquisa da Bossa Nova, ficamos grandes amigos também, e aproveitei exatamente essa relação com ele para divulgar, então, essas ideias do barroco mineiro, e ele divulgou pela Rádio Bandeirantes, então, meus concertos e tudo, e ajudou muito a ter as plateias lotadas para São Paulo e o Brasil descobrir que existia música no Brasil no século XVIII, escrita por negros, alguns escravizados, outros alforreados, outros filhos dele. Ou seja, o Brasil tem 150 anos a mais de música erudita que os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos não aconteceu nada. O negro lá não podia fazer nada, ele tinha que plantar o algodão e calar a boca, né? Aqui o negro não só podia continuar batucando e frequentando as suas práticas religiosas, mas também fazendo a sua música de origem africana, né? Mas uma parte desses negros conseguiam receber formação e com isso eles então chegaram a ser grandes compositores de música barroca no mesmo período em que Bach e Handel viviam na Alemanha fazendo a mesma música, e na Itália, Vivaldi, né? Foi graças, então, ao Walter Silva que eu fiz esse primeiro estágio, me tornei muito conhecido naquela época, foi uma verdadeira revolução na música brasileira, na história, né? E com isso, então, graças a Bandeirantes e a esse amigo meu, que permaneceu meu amigo até o último dia de vida. Muitas histórias do maestro Júlio Medarga aqui conosco, tem a participação dos nossos ouvintes. A Maria Brasil
Que história linda, né? Que grande músico. Somos de Piracicaba, estamos aqui acompanhando o programa com o maestro, não é? Tem aqui um perfil que diz aqui músicas que tocam, mas não deixou o nome, mas fala aqui na mensagem. Maestro, uma das nossas maiores referências musicais, um gênio. A Nelly Jesus, de Brito Melo, que honra, maestro Júlio Medaglia, participando do programa, ouvindo as histórias, não é? O Maurício Vilela, do bairro de Higienópolis, qualidade extrema com o maestro Júlio Medaglia. Quem está mandando mensagem aqui também é a Toninha Escatena, não é? Participando aqui, mandando mensagem. A gente vai registrar mais da participação do ouvinte Bandeirantes, mensagens de carinho que chegam para o maestro Júlio Medaglia, mas aí sim você ganha a bolsa de estudos e vai morar na Alemanha, é isso, maestro? Eu já tinha recebido o convite, quando eu estudava na Bahia, que o professor diretor da Universidade de Freiburg, que era uma das maiores universidades de música da Alemanha, e depois, então, 2 anos depois, eu consegui. Ele me ofereceu uma bolsa na Alemanha, uma bolsa relativamente pequena, mas na época eu consegui mais uns apoios aqui no Brasil. Naquela época existia um apoio cultural que o Itamaraty dava para todo mundo que estudava no exterior. Quem estudava no exterior ganhava um passaporte azul e $50 por mês. Com isso, que mais alguns 180 marcos que eu recebia, aí eu fiz um concerto aqui em São Paulo e os músicos, com a arrecadação do concerto, eu comprei uma passagem de ida e fui para a Alemanha estudar na Universidade de Freiburg, Regência Sinfônica, né? Precisava prestar exame também, não é que chega lá e vai entrando, né? Mas eu fui admitido e depois de 6 meses eles então me deram uma bolsa oficial do governo alemão, aí eu pude então fazer um curso completo, eu pude viajar para a Alemanha para conhecer outros centros culturais do país, ganhei dinheiro para comprar livros, para comprar roupas melhores e tal, até me formar em 1965, quando eu voltei para o Brasil. Ô maestro, a Europa é o berço da música clássica, né? E evidentemente que você sentiu isso, né? A forma como eles tratam, como eles conduzem, o apoio, o incentivo, os espaços todos dedicados à arte, à cultura, à música, não é? Como foi, não é, esse intercâmbio, né? Chegar na Alemanha, chegar na Europa, né? E ver a música colocada, a música clássica, enfim, e todas as manifestações artísticas e culturais colocadas no lugar que ela merece estar mesmo ali no topo, sendo prioridade, sendo colocada ali desde da educação básica, primária ali, não é? Como foi todo esse intercâmbio cultural, hein, maestro? Bom, na realidade o Brasil já era um país muito bem educado musicalmente. Como eu falei para você, questão do Barroco Mineiro, desde o século XVIII, 1730, aqui em Mogi das Cruzes, já tinha movimento musical de música barroca. Olha que loucura, ninguém sabia disso, né? Depois teve esse Barroco Mineiro até o final do século XVIII. No século XIX tem o padre José Maurício Nunes Garcia, que era um negro filho de escravos que escrevia como Haydn, como Mozart, né? Depois, em meados do século XIX, Carlos Gomes, que foi para a Itália e desafiou Verdi. Chegou momentos em que ele tinha mais apresentações na Scala de Milão do que o Verdi. O Verdi começou até a perseguir ele. Chega um mulato da América Latina aí, de cabelo pichain, acha que é melhor que nós aqui, né? Mas ele fez uma brilhante carreira lá, e no final do século XIX também, grandes compositores que estudaram música aqui e outros depois foram completar na Europa, quer dizer, o Brasil sempre teve uma tradição musical muito boa, diferente dos Estados Unidos, que aqui lá não tinha nada. O primeiro grande músico norte-americano foi Gershwin, em 1925. Aliás, neste ano aqui, 24 deste ano, está sendo lembrado os 100 anos da Rhapsody in Blue, do Gershwin, que foi a música que deu a virada cultural na música dos Estados Unidos, fez que uma música de raízes americanas podia frequentar o Carnegie Hall, o Lincoln Center e tal, né? Mas aí, evidentemente, eu preferi ir para a Alemanha, porque, apesar da gente ter origem italiana, eu até hoje tenho até passaporte italiano, aquela disciplina alemã é uma coisa terrível, que, aliás, a gente sofre muito, né? Porque com eles, 2 e 2 são 4 sempre. É uma coisa incrível aquele país, né? Enquanto aqui é a terra do jeitinho, lá é a terra do rigor, né? Então, lá que eu fiz os meus estudos e depois fiquei em 65, voltei para o Brasil, e aí participei daquele segunda metade dos anos 60, quando teve inclusive esse tal movimento tropicalista e tudo, mas nos anos 70 eu voltei para a Alemanha para trabalhar, né? Aí eu fiquei morando mais 5 anos lá, mas aí regendo orquestras, fazendo programas de rádio também. Tinha um programa de rádio junto com um grande produtor lá de Baden-Baden.
Então, acabei me entrosando bem com esse espírito alemão. Aliás, casei com uma alemã também, que me cobra muito e me enche a paciência demais, porque ela acha também que 2 e 2 são 4. É um inferno isso. Ô, maestro, foram quantos anos de Alemanha? No total deram uns 10 anos de Alemanha, mas eu 10 viro e mexe e anos. volto Em para lá. dois períodos, então, é isso? Os 2 períodos, mas eu sempre volto para fazer alguma coisa, às vezes reger concertos. Então, fiz inclusive arranjos para os músicos da Filarmônica de Berlim, composições minhas brasileiras, que os músicos da Filarmônica de Berlim tocam, então mantenho uma relação até hoje com aquele país incrível. Né? E quantos anos de casamento, maestro? Foi em 65, você vai fazer 60 o ano que vem, né? É alemã, sua Ela esposa? é alemã. Mas fala português e está mais integrada com o Brasil do que a própria Alemanha. Ô, maestro, mas daí nesse retorno, nessa volta ao Brasil, não é? Foi 66? Foi isso? Eu voltei em 65. 65 é que eu fiz já o meu primeiro trabalho aqui no Brasil. E em 66, então, comecei a participar daqueles movimentos de música popular brasileira, dos festivais, né? Também em 67, aí conheci o Caetano e tal, comecei a me relacionar com a música popular, que eu não tinha. Com a popular brasileira eu tinha um relacionamento cultural, que é uma coisa importantíssima, a música popular desse Brasil. Mas naquela época, aquela efervescência cultural do mundo inteiro, da cultura popular, né, dos Beatles e dos Jimi Hendrix, toda a música popular era muito importante no mundo inteiro na época. Né? E a resposta brasileira a isso era o tropicalismo, né, que foi realmente um movimento que ampliou demais o horizonte da música popular. Ô, maestro, mas antes da gente falar desse movimento, né, do tropicalismo, teve uma passagem ali com o Gianni Rato, né, grande diretor, que te convidou para fazer trilhas de peças de teatro, né? E uma delas foi uma peça com Valmor Chagas e a Cacilda Becker, né? E isso foi logo no seu retorno? Isso foi em 66, exatamente. O Gianni Rato, que eu achava ele o maior diretor de teatro daquela época toda, ele vinha do Scala de Milão, ele tinha trabalhado lá no Scala de Milão, dirigindo óperas lá, inclusive com o Karajan regendo, com as maiores figuras, né? E ele era uma pessoa brilhante, ele realmente sabia dirigir teatro nos mínimos detalhes, não era nada emocional o teatro com ele, o teatro dele era científico, né? Quando ia para o ar é que virava emoção, né? Cobrava com rigor, assim, tipo Germano. Ele me pediu para fazer essa música e foi a única vez que Valmor e Cacilda cantaram em cena, né? Era uma peça assim, meio lá, a la Bertolt Brecht, a la cabaré alemão, onde os atores conversavam o tempo todo no palco e falavam seus problemas de existência, essas suas relações com o teatro, com a política, com o país, inclusive com a ditadura na época, né? E essa peça serviu para ser trampolim para mim, porque foi nessa peça que o Solano Ribeiro me assistiu e me convidou depois para participar dos festivais de música brasileira. E foi quem assistiu essa peça também foi o Caetano Veloso, que era uma pessoa desconhecida, que assistiu e veio aqui na Lapa, na minha casa, pedir para fazer um arranjo de uma música para ele, né? Eu tenho a gravaçãozinha até hoje, num cassetinho, onde ele diz, por enquanto se chama Tropicália. Foi um encontro, né, de Júlio Medaglia e Caetano Veloso, e o maestro escreveu os arranjos, né, para essa música, né, Tropicália, que eu separei aqui. A gente vai tocar aqui um trechinho, mas só para não perder, tem outras duas que eu quero tocar, 2 trechinhos que eu quero tocar aqui, maestro, porque a partir dessa peça de teatro e tudo que aconteceu, você assinou muitas trilhas, né, para televisão, para o teatro, para o cinema, e trabalhou com grandes diretores, Zé Celso, saudoso Zé Celso, Boal, Abujanra, Domingos de Oliveira, Roberto Talma, muita gente, e inclusive recebeu ali encomendas, né, para televisão, e uma delas, que é primorosa, que é fantástica mesmo, foi a abertura aqui do Grande Sertão Veredas, né? Eu separei aqui esse trechinho, deixa eu ver se eu acho fácil aqui para a gente tocar, porque esse convite veio direto do Avancini, não foi não, maestro? Eu gostaria de fazer antes uma pequena observação. Antes, já que você fala em trilhas sonoras, que foram mais de 100 que eu escrevi, uma das mais importantes da minha vida foi aqui na Bandeirantes. Quando os imigrantes. Walter Avancini, Álvaro Moya e eu fizemos uma visita a várias empresas de publicidade aqui, conseguiram dinheiro, porque nós tínhamos um projeto de fazer uma novela sobre a imigração no Brasil, né? Conseguimos da Linta, se eu não me engano, na época, um budget muito bom. Viemos aqui falar com
o João Saad, né, mas com os filhos dele, que nos receberam muito bem. Aliás, meu querido amigo até hoje, o Johnny Saad. E fizemos uma novela chamada Imigrantes, que realmente, aliás, deu uma grande audiência na TV na época. E foi vendida para o Brasil inteiro, né? Para o mundo inteiro. Eu viajei, mesmo lá na Alemanha, passou, e na Itália foi até muito engraçado, que a Lucinha Veríssimo, que era a atriz principal, uma vez ela quase apanhou na Itália, porque num dos capítulos da novela ela tinha um papel muito especial, que ela era a principal, e ela maltratava o italianinho lá. E quando ela chegou na Itália, o cara queria agredir ela não sabia por quê, porque a novela fez um enorme sucesso na Itália inteira. E naquele ano de 1982, a novela Os Imigrantes, feitas aqui na Bandeirantes, com esse time maravilhoso, a Bojan, Ravancini, Gianni Ratto, que fez os cenários de figurinos, Miroel Silveira, os textos, e quem escreveu foi o Benedito Rui Barbosa, foi considerada, na época, a melhor televisão, a maior novela de televisão do Brasil. Ganhou um prêmio de melhor televisão. Depois é que vieram, então, as outras que você ia se ver. Não, então, eu tenho aqui a abertura dos Imigrantes, tenho a abertura de Grande Sertão Veredas, tenho também aqui a abertura da novela Bravo. Vamos ouvir aqui, começar pela Os Imigrantes, né, de 81. Um trechinho, né, da abertura de Os Imigrantes, novela aqui da Band, né, da Bandeirantes, de 81. De 81 a gente vai para 85, que é a abertura, então, de Grande Sertão Veredas. Vamos ouvir aqui um trechinho. Abertura de Grande Sertão Veredas, né? E registrar o som aqui do maestro Júlio Medraglia, registrar a participação dos nossos ouvintes, não é? Quem que mandou mensagem da árvore genealógica? Deixa eu achar aqui. O Carlos Medraglia de Peruíbe, maestro, é uma referência para a música brasileira. Cresci sendo indagado se era parente do maestro. Sempre me orgulhei de ter o mesmo sobrenome do grande maestro Júlio Medraglia. Ainda vou estudar as nossas árvores genealógicas e saber em que nível há parentesco. Eu sou de São Paulo, meu avô Sebastião Medraglia da região de Piraju. Grande abraço a todos, né? E tem mensagens aqui de carinho para o maestro. Vamos ouvir. Danilo, bom dia. Sou fã incondicional de você mais uma vez no meu sábado de manhã cheio de energia positiva e de brilhantes entrevistados. O Danilo, o maestro me fez relembrar saudoso Walter Silva, e eu vou agregar aí um outro nomezinho que ele se classificava como Pica-Pau. E o Walter Silva foi muito bom no esporte e também se destacou muito na cultura, na música. Foi muito bom ele ter lembrado do Walter Silva, o Pica-Pau. Fiquem com Deus, Francisco Soler, Ipiranga.
Bom dia, Danilo. Bom dia, maestro. A cada nota que eu estou escutando, o meu coração se enche de luz. Obrigada. Obrigada por esse programa maravilhoso e por essa luz à nossa alma. Lúcia Maria, Vila Mariana, São Paulo. Bom dia. Eu gostaria de perguntar para o maestro Júlio Medalha se ele teve participação ativa nos festivais de música da TV Record dos anos 50 e 60. Eu acho que me recordo de ter visto o nome junto. Tinha a Marília Medalha, né, que eu acho que é filha, né, neta, não sei. E eu acho que ele teve participação também, né? Bom dia, Rui Soares da Moca. Antes da gente responder aqui os nossos ouvintes, a gente vai entrar nos festivais, sim, a gente vai entrar nos festivais da Record, mas a Lourdes Pepino tá chegando aqui agora, a Maria Diva Pino, Laureano Arantes Neto, o Jorge nas histórias de conquistas maravilhosas, né? Estamos aqui, né, acompanhando a trajetória do maestro, Jorge do Tatuapé, tá aqui também aqui conosco, né? William Garcia, de Curitiba, o João Celeste, adora o maestro, grande músico, né? O João Celeste está aqui também. Maria Lúcia Travaglione, tá ouvindo Interlagos a gente, o Gilberto Almeida, Matos Filho, Zé Renato, muita gente aqui. A gente vai colocar mais da participação do ouvinte Bandeirantes, mas olha, antes da gente chegar em Caetano, antes da gente chegar nos festivais da Record, eu só queria trazer uma curiosidade, que acho que pouca gente sabe, né, maestro? Mas é que, já que a gente tá falando de televisão, de cinema, você teve uma participação atuando, maestro, como ator, e foi até premiado a PCA de melhor ator coadjuvante. Que história é essa, maestro? Isso foi uma história muito engraçada. Eu gostava muito daquele pessoal. Existia um cinema marginal no Rio de Janeiro, que se chamava Super 8, inclusive. Era aquele pessoal rebelde, né? Que fazia um cinema contra aquele cinema ideológico, político, social brasileiro, né? Fazia um cinema bem humorado e meio tipo assim, meio chanchada, inteligente, né? E Júlio Bressani, inclusive vários que depois se tornaram grandes diretores, né? Então o Ivan Cardoso, que foi o diretor desses filmes aí, ele me convidou para fazer uma participação num filme dele, que chamava Os Segredos da Múmia. Então a ideia era assim, como eu ia reger um concerto com a Orquestra Sinfônica Brasileira, a ideia era a seguinte, existia um segredo de uma múmia no Egito que tinha segredos incríveis, né, na história dessa múmia. E algumas pessoas no mundo teriam um fragmento do mapa onde fica essa múmia, né, em Runambi, né? Então a ideia era a seguinte: enquanto eu regia o meu concerto, alguém me observava por trás por um buraquinho lá na sala de Cine Menezes, e quando eu saía do concerto, vinha então o José Mojica Marins, ele me matava, né, para roubar o trecho do lugar onde estava a tal da múmia. Só que o Ivan gostou tanto da minha participação que ele falou: não, você vai vai crescer o teu papel aqui dentro. Independente disso, você vai ser o assistente do grande pesquisador, que era o Wilson Gray, aquele ator maravilhoso que fez mais filmes no mundo, né? Mais que John Wayne. E eu virei, então, uma espécie de assessor do Wilson Gray, e pai, a minha participação no filme foi crescendo, né? Eu como assistente e tal, e acabei ganhando, depois fiz a trilha sonora para o filme, que eu ganhei melhor trilha sonora em Gramado, e aqui em São Paulo, melhor ator coadjuvante pela Associação Paulista de Críticos de Arte. E aí eu já encerrei minha carreira como ator, porque você começar no auge, né, é um perigo você depois decair, então terminei no auge da minha carreira. Mas depois eu fiz outras trilhas sonoras também para o Ivan Cardoso, e continua sendo meu grande amigo até hoje. Separei um trechinho da atuação do maestro no Segredo da Múmia. Vá descansar, meu caro Rodolfo. Reconheço que a carga emocional que hoje lhe proporcionei foi além de suas forças. O senhor só vem, professor? Já passa da meia-noite? Não, eu ainda devo ficar. Preciso terminar algumas anotações. Vá.
Ah, um trechinho só. O segredo da múmia, não é? Agora, são muitas histórias, né? Muitas curiosidades, muitos encontros. E num desses encontros, né, o maestro já até deu uma pincelada. Foi durante a gravação da trilha sonora para a peça da Cacilda Becker do Valmor Chagas. Isso devia ser proibido, que o Caetano Veloso te procura, não é, maestro? E aí começa o início ali de todo um movimento, não é? Como que foi? O Caetano queria o que exatamente? Esses baianos, eles têm um radar incrível, né? Eles têm uma sensibilidade fora do comum, né? O Caetano era um jovem compositor inexpressivo, desconhecido, que mudou para São Paulo aqui. Morava num lugar muito modesto. Gilberto Gil, inclusive, ele trabalhava na Gessi Lever, que era lá depois de Santo Amaro, né? E tocava de noite violãozinho num botequim tão pequeno ali no centro da cidade que mal dava para você sentar uma pessoa diante da outra, né? E aí eles começaram a tentar uma carreira aqui em São Paulo, que era, na realidade, o centro da música cultural brasileira naquele tempo. Naquele ano 60 foi São Paulo que, como é ainda hoje em várias outras delas, mas a música popular brasileira, o centro não era mais Rio de Janeiro, era São Paulo, né? E então ele assistiu essa peça, aí ele, através de um contato, ele veio à minha casa e trouxe o violãozinho dele e disse, eu gostaria de que você fizesse o arranjo para o meu primeiro disco. E aí eu tinha um gravador lá, um gravador alemão, pequenininho, e ele, nesse gravador, então, ele cantou as músicas que ele gostaria que eu fizesse o arranjo, né? Eu disse, de repente, tem uma aqui que, por enquanto, se chama Tropicália, tal, né? Mas aí ele desenvolveu um relacionamento muito grande comigo, porque ele percebeu que a gente tinha relação também com os movimentos de vanguarda da música erudita na época, né? Eu tinha estudado na Alemanha. A Alemanha era a capital da música contemporânea na segunda metade do século XX, né? Depois da Grande Guerra, Darmstadt, Donaueschingen eram cidades onde se fazia música. As rádios alemãs estavam à disposição dos grandes movimentos de vanguarda. E eu me formei na Alemanha também com professores numa universidade onde tinham professores que eram famosos compositores de música erudita, né? Então eu participei daqueles, estudei lá com Pierre Boulez, com Leo Stockhausen, que eram os grandes líderes da música de vanguarda. E o baiano sabia que esse contato com a gente podia passar alguma coisa dessa informação para a área da música popular, o que veio acontecer na realidade, né? De fato, quando eu fiz o arranjo de música, da música Tropicália, no próprio arranjo tem uma série de outros elementos, tem ruídos de parques de diversão, tem um discurso do baterista lá, tem uma série de coisas que não eram comuns. Os arranjos de música popular na época eram violinos tocando, o cara cantando e todo mundo indo para casa, né? E esse arranjo, na época, provocou uma certa inquietação na música brasileira. Então, relacionou-se a carreira do Caetano comigo e vice-versa. E aí eu continuei participando do movimento, o Tropicalismo, escrevi muitos artigos sobre o assunto, que eu gosto muito de escrever também, e, inclusive, justificando a coisa, porque, na realidade, aliás, aqui antes da TV Bandeirantes, a Rádio Bandeirantes também, porque isso o Walter Silva daqui também, ele soltava suas bombas em favor do tropicalismo, né? No início, todo mundo teve dúvida, parecia um movimento meio anárquico, né? Uma música brasileira tão rica, tão maravilhosa, tão melodiosa, e a Bossa Nova, que era uma música de nível internacional, Frank Sinatra cantava músicas da Bossa Nova, o que a gente ia lá questionar aquilo tudo? E o tropicalismo era um movimento anárquico, né? Que tinha a ver com os anos 60 no mundo inteiro. Beatles começaram muito bonzinhos, fazendo aquelas melodias maravilhosas, mas depois, quando entrou a Yoko Ono lá no rock, o rock também explodiu, né? Jimi Hendrix, então, fazia aqueles happenings incríveis e tal. Então, os anos 60 foi um período de grande ebulição cultural, né? Inclusive musical. E essas informações a gente trouxe, então, para a música popular. Eu fiquei muito feliz, a questão de uns poucos meses atrás, muito feliz, quando o Caetano foi homenageado na Universidade de Salamanca, na Espanha. Ele recebeu um título de doutor honoris causa. E ele recebeu essa honraria numa solenidade lindíssima, naquela universidade gigantesca, onde ele recebeu aquela roupa, aquela solenidade toda e tal. Aí eu mandei uma mensagem: parabéns, foi belíssimo o espetáculo, foi muito digno, você merece tudo isso e tal. Ele mandou de volta uma frase: sem você eu não estaria lá.
Não é verdade isso. Ele tem talento para fazer qualquer coisa na vida, porque talento tem. Mas, de qualquer maneira, reconheceu esse meu esforço, na época, de estabelecer um relacionamento de uma cultura chamada erudita com uma música popular de vanguarda e repleta de ideias, porque o tropicalismo é um caldeirão de ideias. Né? Eu tenho aqui um encontro do maestro Júlio Medaglia com Caetano Veloso, vamos ouvir. Sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. Viva a bossa, sassá, viva a palhoça, sassá, sassá. O monumento é de papel crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga e sempre torta, no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, tá, tá, viva a mulata, tá, 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 viva a mata, tá, tá, viva a mulata, tá, 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 tá. Tá aí, Tropicália, Caetano Veloso e o maestro Júlio Medaglia, não é? São as histórias, são os encontros, né? A gente vai aqui entendendo como que esse movimento começou, a fusão, os encontros, né? A música erudita com a popular. Tem muita gente querendo falar aqui com o maestro, eu vou colocar o som de Caetano Veloso e o maestro Júlio Medaglia, vou colocar aqui a participação dos ouvintes, mas tem uma mensagem carinhosa aqui do Fernando Galupo, que é historiador do Palmeiras, tá te mandando um abraço aqui, ele que participa ali, claro, de todas as atividades no clube, né? Sócio do clube, e é historiador do Palmeiras, está te mandando um abraço, e tem mais ouvintes aqui querendo falar com o maestro, vamos ouvir. Bom dia, ouvintes da Rádio Bandeirantes, ao maestro Júlio Medaglia. Eu sou Yataro Takano, de São Bernardo do Campo, e gostaria de confessar a minha grande admiração e a gratidão que eu tenho ao maestro, porque a minha filha Marisa, clarinetista, e o Leandro Luiz, baterista, tem realmente merecido o prestígio de tocar nas corporações que o maestro tem regido, principalmente no prelúdio, que ela já vem tocando há vários anos com a regência do maestro. Muito obrigado e muitas felicidades na sua carreira. Danilo, bom dia, meu nome é Mário Luiz, sempre acompanho o programa. Cara, além de maestro, um bom humor maravilhoso. Precisamos de gente assim na nossa cultura. Muito obrigado aí, valeu. Eu vou falar, vai dar tempo de falar sobre Prelúdio, Fim de Tarde, sobre os projetos todos, vai dar tempo. Obrigado aí aos ouvintes que estão participando conosco aqui, mandando mensagens, né? Mas, maestro, teve um ouvinte que perguntou sobre os festivais, né? Os festivais que a Record produzia, aquele movimento todo, e você também trouxe aqui um nome importantíssimo, que foi o diretor ali, o condutor daqueles eventos todos, que é o Solano Ribeiro, né? Foi o Solano Ribeiro que te convidou e vocês deram um pontapé inicial nos festivais, maestro? Exatamente. Eu tinha voltado da Alemanha, eu estava reiniciando o Carolina em São Paulo. Ele assistiu essa peça que nós citamos aqui agora, do Valmor Chagas da Cacilda Becker. Eu tinha escrito a trilha sonora. Ele gostou muito, ele foi me procurar na Lapa, onde eu morava, e disse, olha, eu estou iniciando aqui uma... Ele trabalhava na TV Record naquele tempo, né? Então estava para o ano 66, então já iria haver então o primeiro grande festival de música brasileira na TV Record. Ele gostaria que eu participasse, ajudando ele na seleção das músicas, na seleção inclusive de corpo de jurados, né? E, de fato, conseguimos as melhores pessoas para fazerem
esse corpo de jurados, e nunca erramos. Todas as músicas que nós escolhemos e autores, todos fizeram carreira. Né? Tinha César Camargo no corpo do... Tinha o Sérgio Cabral, tinha Décio Pinhatara, Augusto de Campos, era César Camargo Ariano, era dos pianistas, Hamilton Godoy, do Zimbutril, que é um monstro também. E essa turma que fazia parte do... E os festivais da Record eram feitos na Lapa, na minha casa, porque o assédio na TV Record, ali na instalação, era tão grande que ele precisou tirar tudo aquilo lá e levar para minha casa, onde ninguém sabia que estava lá, né? Porque o assédio era grande demais, e no fundo da minha casa tinha lá uma antiga garagem que meu pai transformou num pequeno estúdio para mim, e lá nós então procurávamos selecionar as melhores músicas. Chegava a mais de 15 mil músicas naquela época. Né? Conseguimos selecionar então as melhores músicas que depois fizeram sucesso, Gil, Caetano, Chico Buarque, Aldo Vandré, com a sua parada e coisas assim. O primeiro que eu participei, então, foi esse de 66, onde o primeiro lugar estava sendo disputado entre a banda do Chico Buarque, o Chico Buarque ainda não era grande conhecido, né? A banda e disparada do Geraldo Vandré. Então, no final, as duas estavam como favoritas e o público se digladiava lá na plateia, um querendo uma música premiada, outro queria outra música, e nós... E os jurados também não sabiam o que fazer, porque nós também estávamos divididos. Né? Aí chegou o Paulinho Machado de Carvalho, que era o dono da TV Record na época. Ele disse: olha, o Chico Buarque mandou dizer que se ele ganhar o primeiro lugar, ele não vai buscar o prêmio. Gostaria que o primeiro prêmio fosse dividido entre a banda dele e também a disparada do Geraldo Vandré. Aí os corpos de jurados, então, aí a gente desarmou os nossos espíritos, porque a gente estava com medo de apanhar lá, porque o público estava numa ferocidade. E os dois, então, dividiram o primeiro prêmio, e a partir daí o Chico fez a grande carreira, inclusive, imediatamente ele gravou um disco, um long play. A primeira música do long play era, de fato, a banda, assim como também o Geraldo Vandré era a disparada. Aliás, ele gravou, mas também o Jair Rodrigues gravou. Então, naquele momento em diante, a música popular brasileira passou a ter a sede na TV Record, quando aquela emissora fazia uma produção, uma programação maravilhosa, evidentemente. Dessa época dos festivais, dos programas todos, Opus 7, não é? Separei um trechinho aqui, vamos ver se os ouvintes reconhecem essa voz. Novamente no Teatro Municipal, Opus 7. Na abertura, tivemos o Bolero de Ravel, com essa quentíssima sinfônica do Municipal, sob a regência do diabólico maestro Júlio Medalha. Voz inconfundível de Roberto Carlos, né, maestro? Pois é, exatamente. Como eu estava dentro da Record, e naquele tempo, naqueles anos 60, a música no mundo inteiro de altíssimo nível, de grande qualidade, estava nos grandes meios de massa. Infelizmente, isso não é no dia de hoje, não é mais assim. E eu propus, então, para o Paulinho Machado de Carvalho fazer um programa de música clássica na TV Record, 10 horas da noite, né? Ele não entendeu bem o que eu queria, mas eu expus uma série de coisas para ele, e ele acabou se convencendo que era mesmo possível fazer uma coisa. Ou seja, eram músicas clássicas, mas eu criava elementos de show de televisão para tornar aquela música audível, interessante. Né? Por exemplo, o Bolero de Ravel começa com uma flauta tocando aquele tema famosíssimo, né? E atrás só uma bateriazinha. Tum, 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 tum. Então, o que eu fazia? A plateia entrava, eu entrava para reger a orquestra, eu olho para trás, não tem orquestra. Só tem um flautista lá limpando o instrumento. Então, de repente, ele começa a tocar aquele tema do Bolero de Ravel, sozinho. O que acontece na partitura, né? Mas aí começa a chegar outro músico, que é o que acontece na orquestração. Começa só com uma flauta, depois os outros instrumentos vão recheando aquela melodia até ficar grande sinfônica tocando aquele tema. Então, eu fiz visualmente aquele efeito orquestral do Ravel, né? Então, se tornava uma coisa curiosa para ser vista na televisão. Assim como também eu escrevi depois uma ópera baseada em trechos clássicos, sobre a vitória do Corinthians sobre o Santos depois de 11 anos. O Corinthians não ganhava do Santos na era Pelé, né? Na semana que a gente ia estrear o programa, o Corinthians ganha do Santos, né? Então, aí eu rapidamente escrevi 4 trechos de ópera com estilos de autores de óperas diferentes para o público saber como é que é uma ópera de Mozart, uma ópera de Bach, uma ópera de Puccini, né? E o Túlio de Lemos, que foi um grande radialista do passado, ele entrava e cantava
todo o país se levantou na nota memorável de 3 de março, quando o esquadrão mosqueteiro aplicou 2 golpes profundos no time peixeiro, extinguindo então o tabu vergonhoso. Aí a orquestra pom, bom, 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 com o Pelé, o mesmo sem Pelé, o Santos é freguês, o Santos é freguês. Depois de 11 anos, depois de 11 anos, depois de 11 anos de profunda humilhação. Quer dizer, era uma brincadeira com o português macarrônico, né? Que o Túlio de Lemos cantava. E terminava, inclusive, o programa terminava com um aleluia de Handel. Eu falei, bom, agora que estamos todos felizes, vamos cantar um aleluia. Mas que bom se a plateia cantasse. Então eu dava a introdução com a orquestra e virava e regia a plateia. O público não sabia, nem quem assistia, que na plateia tinha 3 corais distribuídos, né? Então, a orquestra dá a introdução e a plateia canta. Quer dizer, parece que a plateia estava cantando. De fato, era a plateia, né? Que lá tinha 3 corais dentro, ninguém sabia, né? Então, ficou um final desse. Então, eram elementos de show que a gente criava e deu uma tremenda audiência, uma prova de que fazer uma televisão inteligente no Brasil também pode dar certo, né? Dá muito certo, muito certo. Ô Maestro, tem ainda muita coisa que eu quero falar aqui nesse bate-papo, não sei se vai dar tempo, mas tem uma história curiosa, linda, envolvendo, né, Maestro Júlio Medaglia, Maísa e Elisete Cardoso, não é? Fã dos 3 aqui. E antes da gente tocar, você prefere que eu toque primeiro ou a gente conta a história, Maestro? Vamos ouvir então, vamos ouvir a voz de Elisete Cardoso e na sequência o Maestro conta que história é essa. Vou-me embora, vou de encontro à tua vida, me soltar pra que me faças tua ilha. Vou descansar meu medo imenso em tua força e por fim mostrar-te o quanto sou capaz só por te ter. Estou chegando a como é doce a caminhada. Inconfundível voz de Elisete Cardoso cantando uma música sua e da Maísa. Eu morava na Alemanha e trabalhava na TV de Baden-Baden durante esse período da primeira metade da década de 70. E o Boni, o nosso querido amigo inclusive da casa aqui do Johnny, ele ia todos os anos me visitar lá para a gente beber vinho branco na região da Floresta Negra e da Alsácia, onde tem o melhor vinho branco do mundo e também come-se como ninguém lá naquela região, né? Ele me disse, não, vem para a Globo trabalhar com a gente. Ele me trouxe para o Brasil, eu trabalhei na TV Globo como supervisor musical artístico e tinha uma novela onde... ela chamava a novela Bravo, né? Que era a história de um maestro, né? Então, tinha uma história em que a mulher paixão do principal ator voltava para ele. A Maísa tinha uma participação especial na novela, só assim, esporádica, mas ela gostou muito de um tema que eu tinha escrito para essa novela, né? E ela gravou o tema na televisão com radinho de pilha e pôs uma música muito bonita, né? Uma letra muito bonita, ela era uma poetisa maravilhosa, a Maísa, né? E apareceu a música rapidamente nessa novela, num dado momento, quando a atriz principal, que era a Araci Balabanian, voltava, então, para o ator principal, né? Mas quando a Maísa faleceu, um ano depois, a Globo prestou homenagem a ela. E a Maísa me disse uma vez, quem cantaria maravilhosamente bem essa minha música, chamava-se Nós, seria Elisete Cardoso, né? Eu contei isso na produção do Fantástico e eles ligaram para Elisete. Você gostaria de cantar, prestar uma homenagem a ela e ao maestro? E ela adorou a ideia, né? Então, fizemos essa apresentação no programa Fantástico, conta-se a história da Maísa nesse relacionamento com a própria televisão, etc. E depois, uma orquestra sinfônica, aliás, até eu pedi para o Radamés Ñátali fazer o arranjo, que era meu ídolo de instrumentação de orquestração e meu querido amigo durante tanto tempo, e ele fez o arranjo e essa música
Agora, essa música está na internet, quem quiser assistir ela inteiramente, então procurar só Maísa Fantástico, que vai encontrar a música Nós, que é uma história, tem um passado muito bonito, música da Maísa é uma paulistana maravilhosa que deixou tanta saudade na vida da gente. Maestro, deixei para o final, porque eu sei que você guarda um lugar especial aí no seu coração, alguns projetos, né? Como a gente já contou aqui desde o início, são muitos encontros, muitas trilhas, muitos projetos, né? Mas tem alguns que são especiais mesmos, né? Queria falar aqui sobre o Prelúdio, não é? No momento em que a gente questiona mesmo, né, a qualidade musical, os novos artistas, a cena cultural, enfim, não vai dar tempo da gente se aprofundar nessa discussão, mas o Prelúdio vem aí, né? Revelando a cada ano novos artistas, uma geração incrível, pessoas talentosíssimas, e eu sei que esse programa você tem muito carinho, assim como o Fim de Tarde, assim como a Amazonas Filarmônica, um projeto que você conseguiu levar para Manaus, não sei se continua até hoje, mas continua, não é? Queria que você falasse então sobre o Prelúdio, o Fim de Tarde e esses projetos que estão ali num lugar de destaque. Na realidade, eu sou um fruto do rádio, porque eu morava ali na Avenida São João, 1265, ao lado de um prédio lindíssimo, que parecia uma escultura Art Deco, que se chamava o Palácio do Rádio. Lá era a Rádio Cultura, a antiga Rádio Cultura, né? Eu frequentava essa Rádio Cultura muito, assistia os programas de um altíssimo nível, né? E tinha um programa à tarde chamado Peneira Rodine, que era um programa de auditório, que era um programa de calouros, né? E eu achava barato aqueles calouros se apresentando e cantando, e cantavam músicas populares, alguns cantavam áreas de ópera, alguns tocavam instrumentos. Então, eu falei, um dia eu quero fazer uma coisa dessa para música erudita, né? Aí, por sorte, eu consegui. Aí, 9 anos atrás, o Marcos Mendonça era o diretor da Fundação Padre Anchieta, eu propus a ele fazermos um programa de música erudita com candidatos de música popular. Então, fizemos um programa com a orquestra da própria TV Cultura, lançamos o programa. Então, jovens até 25 anos, que já estavam preparados para entrar na vida profissional, eles se candidatam para participar no programa e também competirem com outros, né? Tem sido uma média de 150 a 200 candidatos por ano. Olha que maravilha que está a música erudita no Brasil, né? Ao contrário da música popular, mas isso não vamos tocar no assunto agora, que não vale a pena, né? E os vencedores, o vencedor ganha. Eu consegui com a Embaixada da Hungria, uma querida amiga, Susana Laszlo, ela conseguiu, junto ao governo húngaro, que oferecesse, então, um prêmio de bolsa de estudos na Academia Franz Liszt de Budapeste, que é uma das maiores academias do mundo, né? Metade da música erudita saiu daquela academia lá no mundo inteiro hoje. Então, nós fazemos esse concurso. Então, aliás, nós estamos agora numa época de preparação, no mês que vem vamos começar a gravar outra vez. Então, chegam músicos, jovens músicos, até meninos até de 8 anos, que até teve uns anos atrás, que quase ganhou o primeiro lugar, só não ganhou porque ele era muito cedo. O pessoal dizia, o que esse moleque vai fazer em Budapeste sozinho, né? Mas esse menino depois ganhou, quando fez 16 anos, ganhou o prêmio de melhor violinista do mundo no concurso de violinista de Viena, né? Quer dizer, que todos aqueles jovens que se apresentavam e tinham uma carreira bonita dentro do programa, acabavam instalados nas grandes orquestras brasileiras, e mais de 20 deles já fizeram grande carreira internacional, estão dentro de grandes orquestras, então se apresentaram, fizeram carreiras com solistas, inclusive. Um está morando em São Petersburgo, outro está morando em Israel, tem um que está morando agora em Bayreuth, lá, contratado no festival de Wagner, tem outro que já tem contrato com a Warner. Então, espalhou-se pelo mundo inteiro, então, essas figuras que tiveram a oportunidade de fazer uma participação brilhante num programa de calouros de música erudita chamado Prelúdio, que eu espero que depois então vem mais uma temporada aí esse ano. Esse ano estamos começando, agora em agosto eu começo as gravações, e na finalíssima, na Sala São Paulo, então a gente faz os 4 últimos vencedores, os 4 chegaram na finalíssima depois de 150 candidatos. Mandar um abraço aqui pro amigo maestro Djalma Wolf Monteiro, né? Tá aqui acompanhando essa entrevista aqui com o maestro. Sensacional ouvir o maestro Júlio Medaglia. Eu que já tive a oportunidade de fazer uma homenagem
para ele no programa do Raul Gil aqui na Bandeirantes, né? Te mandando um abraço aí. E o Maurício Pitoli também, tô ligado na Bandeirantes. Gilberto Almeida, do Jardim Universal. Júlio Medaglia, uma das maiores referências musicais do país. O Paulo Vasconcelos, de Capanema, no Pará, também tá aqui mandando mensagem. Maestro, eu só posso te agradecer, viu, o carinho, a presença, relembrar momentos marcantes, grandes histórias e falar que a contribuição, né, da sua carreira é imensurável, não é? Para a arte, para a cultura brasileira, com essa bandeira que você carrega. Obrigadíssimo, viu, maestro? Eu que agradeço a gentileza do convite, inclusive nessa casa onde eu me sinto muito bem, amigo de todo mundo, sempre muito bem recebido. Tive a oportunidade de fazer grandes coisas aqui dentro, felizmente. O próprio diretor-geral, Johnny Saad, meu queridíssimo amigo. E a você, Danilo, estamos sempre às ordens, quando quiser, estamos aí. Moro aqui perto, qualquer coisa a gente dá um pulinho aqui e bate mais um papo. Um abraço, maestro, brigadíssimo. Eu que agradeço. A gente vai sair com música aqui.